Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Olá, eu sou Jaciene Dias e mais uma vez estou com você no programa Espaço Saúde. Hoje nós vamos conversar com a médica nutróloga Diana Oliveira e ela vai falar sobre vida saudável. A gente também traz para você uma receita super fácil de fazer e com certeza você vai gostar. E nós encerramos o programa falando sobre implante dentário com a cirurgiã dentista Natália Botelho. Nós vamos a um breve intervalo e já estamos de volta. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Você sabe o que é ter um estilo de vida saudável? Uma boa alimentação contribui para que a sua saúde esteja em dia. Nós convidamos a médica nutróloga Diana Oliveira e ela dá mais informações sobre esse assunto. Confira! Olá, meu nome é Diana Oliveira, eu sou médica nutróloga e hoje eu associo a nutrologia à minha formação também em medicina funcional integrativa, onde a gente olha o paciente de uma forma global, buscando sempre encontrar a causa das doenças e não apenas avaliar os sintomas. E eu estou aqui hoje no programa Espaço Saúde para falar um pouco sobre as estratégias de um envelhecimento mais saudável. Então, hoje existem alguns conceitos que são importantes para orientar a população em geral. A primeira coisa é que a genética ela já não manda mais tanto no nosso processo de envelhecimento e nas doenças que vão incidir com esse processo de envelhecimento. Antigamente a gente se confiava muito na questão de não tem ninguém na minha família que tenha câncer, não tem ninguém que tenha infarto e aí, portanto, eu estou protegida disso. Hoje em dia a gente sabe que não. Essas doenças elas estão intimamente relacionadas ao processo ao estilo de vida que a pessoa leva. Então, a gente é capaz de silenciar genes ditos ruins com o estilo de vida que a gente vier a ter, relacionado à alimentação, à atividade física, a controle de estresse, de sono. Então, é uma série de coisas que juntas, elas são capazes de modular esses genes. Isso é o que a gente determina hoje, o nome de epigenética. Então, a epigenética seria essa capacidade que a gente tem, dependendo do estilo de vida que a gente leva, de silenciar ou de estimular genes relacionados com determinadas doenças, como doenças cardiovasculares, diabetes e até o câncer. Inflamação silenciosa ou subclínica, você sabe o que é? Então, inflamação subclínica é uma inflamação que a gente adquire no organismo, também relacionado com estilo de vida inapropriado. Então, você se alimentar de forma inadequada, principalmente com carboidratos de alto índice glicêmico, que vão alterar a sua insulina a longo prazo, ou a curto prazo, inclusive, sedentarismo, consumo de álcool, fumo, poluentes ambientais, uso de alguns medicamentos, são várias coisas que vão fazer com que seu corpo fique inflamado. Não é uma inflamação visível, é uma inflamação, inclusive, que a gente consegue mensurar através de exames laboratoriais. E essa inflamação ela é tida hoje como a origem da maioria das doenças, inclusive do infarto, né, que por muito tempo teve uma definição de uma doença obstrutiva. Hoje em dia a gente sabe que não, que a maioria das doenças, inclusive essa doença tida como obstrutiva, AVC, câncer, diabetes, elas têm um componente inicialmente inflamatório. Hoje em dia, uma das perguntas mais recorrentes no consultório, que a gente tenta orientar os pacientes, é com relação ao que seria um estilo de vida saudável.
Um estilo de vida saudável, a gente pensa inicialmente em alimentação e atividade física, mas hoje em dia isso vai muito além desses dois fatores. A gente tem que ter uma coisa global em que a alimentação, lógico, é o fator predominante e a gente tem que manter uma alimentação saudável, equilibrada. Tem consensos hoje em dia do que seria uma alimentação saudável. O equilíbrio entre os macronutrientes, carboidratos, principalmente carboidratos de baixo índice glicêmico, que não vão fazer com que a sua insulina aumente e gere esse processo inflamatório, proteínas de alto valor biológico, gorduras do bem. Então procurar sempre as fontes alimentares que tenham essas características e além da questão de alimentação, a questão da atividade física, que é muito importante para a manutenção do peso. A obesidade hoje em dia ela é tida como uma doença crônica, então ela tem que ser tratada cronicamente como é. E outras coisas relacionadas à modulação de estresse. Hoje o estresse é uma doença que ela desregula todo o nosso eixo hormonal, um sono de qualidade, tentar dormir com qualidade, diminuindo o uso de eletrônicos muito próximos da hora de dormir, porque durante o sono a gente secreta vários hormônios que são importantes na composição corporal, são importantes para a nossa manutenção de saúde como um todo. Então, deixando mais claro ainda, gente, a obesidade ela tem que ser tratada. Ela vai acarretar a longo prazo alterações metabólicas, alterações hormonais. Então, assim, você tem que tratar, então tem que fazer todo um planejamento com relação a plano nutricional, atividade física, determinar qual que é a taxa metabólica desse paciente, somar o índice de atividade física, para determinar aquela dieta e aí também respeitar o perfil do paciente. Às vezes o paciente está fazendo tudo tão errado que você fazendo pequenas intervenções durante um primeiro momento, você vai conseguir ter resultados favoráveis. Porque, infelizmente, assim, são hábitos muito errados que às vezes chegam pacientes que a gente tem que consertar do início, fazer o básico. Então, por isso que não existe uma dieta que sirva para todo mundo. A obesidade realmente tem que ser controlada. Às vezes a gente tem que lançar mão de medicamentos, porque tem um componente de ansiedade. Então, e ver também se tem algumas doenças correlacionadas, alterações de tireoide, alterações ovarianas, alterações de suprarrenal. Então, para corrigir como um todo e esse paciente ter mais facilidade para aderir ao tratamento. Então, gente, eu queria agradecer ao programa Espaço Saúde, na pessoa da Jaciene, que me convidou para falar um pouquinho sobre estilo de vida saudável e espero em outras oportunidades a gente poder se aprofundar mais em algum assunto específico que seja do interesse de todo mundo, porque é um assunto que eu gosto de falar muito e eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. E hoje a gente tem estreia no programa Espaço Saúde, é o quadro Receitas Saudáveis. E a gente traz uma receita da chefe Susan Marta, onde ela ensina a fazer um bolo de fubá sem farinha de trigo. Acompanhe! Olá, eu sou a chefe Susan Marta e este é o Amor pela Comida. Hoje você vai aprender como preparar um bolo de fubá com coco fofinho, sem glúten, sem leite e é super simples e super rápido de preparar. Você não vai precisar de batedeira, não vai precisar de liquidificador. Este bolo é feito com as mãos, é super fácil, eu tenho certeza que todos vão amar essa receita. Vamos ver como é feita essa receita? Esta é uma receita super simples, você piscou, terminou a receita. A gente vai misturar primeiro os ingredientes molhados utilizando um fouet, mas pode ser um garfo. Depois a gente vai adicionar os ingredientes secos e misturar tudo bem rapidinho. Se você quiser ser mais rápido ainda, você pode colocar tudo no liquidificador, bem facinho.
Como esta é uma receita super rápida, a primeira coisa que você vai fazer é separar uma forma. Essa aqui é uma forma redonda de 23 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de profundidade. Eu untei ela com um pouco de óleo e polvilhei um pouco de farinha de milho. Eu já pré-aqueci o forno também a 180 graus, porque o bolo precisa entrar no forno aquecido. Em uma bacia, você vai adicionar 3 ovos. Essa receita não funciona sem ovos. Meia xícara de açúcar demerara, você pode usar o açúcar ou o adoçante da sua preferência. Uma pitadinha de sal para realçar os sabores. 1/3 de xícara de óleo de girassol, pode ser qualquer óleo da sua preferência. E 200 ml de leite de coco integral. Pode ser outro leite vegetal, mas aí o sabor do coco não vai ficar tão forte. Então agora é só mexer bem aqui com o fouet até virar uma mistura líquida e homogênea. Não precisa mexer demais, só misturar bem. Ó, prontinho, é bem rápido. Fica uma mistura bem líquida e homogênea. Agora a gente vai adicionar os ingredientes secos. Você vai adicionar meia xícara de farinha de milho fubá fina, né? Essa aqui é uma farinha de milho orgânica. No Google você acha com facilidade. Meia xícara de farinha de coco. Meia xícara de polvilho doce. E aí agora é só misturar bem com os ingredientes líquidos. Se você quiser, você pode fazer no liquidificador, na batedeira, mas não precisa. É rapidinho, só misturar aqui e já vai ficar pronto. Ó, é só misturar bem, até você perceber que tá uma massa uniforme. Ela dá uma encorpada porque a farinha de fubá e também a farinha de coco, ela vai absorver a umidade, né? Então ela deixa um pouco mais grossa. Tá prontinha já. Agora a gente vai adicionar o coco ralado. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado fresco, pode ser o de pacotinho, mas com coco ralado fresco fica mais gostoso. Só misturar bem aqui. É muito fácil esse bolo, muito fácil. E agora já tá pronto, a gente só precisa finalizar com 1 colher de sopa de fermento em pó. A gente vai misturar aqui tudo rapidinho, botar na forma e levar para assar. Não tem bolo mais fácil e mais rápido de fazer. Só misturar tudo. Prontinho, ó. Essa aqui é a consistência da massa. Ela é grossinha, tipo cremosinha. Então agora é só colocar aqui a massa na forma, por isso é muito importante, ela já tá untada, enfarinhada, né? Porque essa é uma receita muito rápida. E aí agora a gente vai levar para assar por mais ou menos uns 30, 35 minutos no forno aquecido a 180 graus. O meu bolo agora está pronto, já esfriou. Eu vou passar uma faquinha ao redor da forma para a gente poder desenformar. Então você usa assim uma faquinha de manteiga, né? Uma faquinha sem serra para não machucar o bolo. E aí você passa a faca ao redor de toda a forma e também na parte central. Isso vai facilitar com que você consiga tirar o bolo sem despedaçar. Então você coloca assim um prato por cima. Você vira o bolo de uma só vez e aí você dá uma chacoalhada até ele soltar. Ó, soltou. Agora é só puxar. Que bolo lindo, bem amarelinho. Então agora eu vou cortar aqui um pedaço para você ver como ficou por dentro esse bolinho de coco, de fubá com coco, né? Bolinho delicioso. Olha só que textura bonita que ficou esse bolo de fubá com coco. Olha só como ele é macio. Esse bolo é saboroso, fácil de fazer, fofinho. Tenho certeza que você vai amar essa receita.
Eu espero que você tenha gostado dessa receita de bolo de fubá com coco fofinho. Faz na sua casa, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Uma receita super prática, super fácil. Se você gosta de bolo de fubá, eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Se você fizer essa receita em casa, também não esquece de bater uma foto, manda pra mim lá no Instagram ou no Facebook. Eu adoro ver a sua criação, eu fico muito feliz e eu sempre dou muitos elogios porque eu amo ver as fotos que vocês me mandam. Vamos ao intervalo e na volta a gente tem o quadro Seu Sorriso com a participação da cirurgiã dentista Natália Botelho e ela vai falar sobre implante dentário. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Olá, eu sou Natália Botelho, sou cirurgiã dentista e estou aqui mais uma vez no programa Espaço Saúde para falar sobre implantes dentários. Implantes dentários são estruturas de metais que são colocadas na gengiva que substituem as raízes dos dentes. Por exemplo, a pessoa perdeu o dente e está precisando repor esse dente. O parafuso de metal é inserido através de uma técnica cirúrgica na gengiva do paciente. Ele é feito de titânio, que é um material biocompatível, né, com o nosso organismo. E quando eu falo de biocompatibilidade, eu quero dizer que a possibilidade de o nosso organismo rejeitar esse material é muito pouca, porque ele consegue ter uma interação entre o tecido e o produto. E quando é necessário fazer o uso de implantes dentários? Ora, o uso dos implantes dentários, eles são feitos geralmente quando as pessoas perdem um dente antes do tempo e precisam repor essa estrutura dentária. Pode ocorrer com pessoas mais jovens, por exemplo, no momento de queda, né, e vieram a perder o dente. Adultos que perderam o dente há muito tempo e precisam recolocar essa estrutura para poder mastigar melhor. E todas as pessoas podem fazer implantes dentários? Sim, todas as pessoas podem fazer implantes dentários. O que acontece? Quando nós somos procurados, nós precisamos fazer o pedido de alguns exames pré-operatórios. Se a pessoa apresenta um problema sistêmico, como hipertensão, diabetes, osteoporose, nós precisamos avaliar, fazer a requisição de alguns exames para poder ver se ele está apto a receber o implante. Além disso, nós precisamos pedir tomografias computadorizadas. E o que é tomografia computadorizada? É um exame de imagem que vai nos dar o real tamanho do osso. Ou seja, para a gente colocar um implante dentário, para a gente instalar um implante dentário no paciente, nós precisamos saber o quanto de tamanho, o tanto de osso que esse paciente tem para a gente poder inserir. Existem casos em que ele não vai ter osso suficiente para essa inserção do implante e nós vamos precisar fazer os enxertos ósseos. E os pacientes sempre me perguntam, doutora, quais seriam os benefícios de um implante dentário? Bem, quando a pessoa perde o dente, ela fica sem cada dente da nossa arcada dentária, ele tem uma função. Né? Os molares têm a função de mastigar e quando a gente perde esses dentes, aquela função vai ficar comprometida. Muitos pacientes adultos resolvem fazer implante já depois de terem perdido os dentes há um bom tempo. E eles vêm com essa vontade de realizar um implante dentário. Às vezes é preciso ele passar por um tratamento prévio de ortodontia, porque quando a gente perde o dente está procurando sempre contato. Você, por exemplo, perde um dente, são dois dentes aqui, você perde esse dente do lado, esse dente ele vai procurar contato com um dente vizinho. Como não tem, ele vai
cair. A gente chama de mesializar o dente ou distalizar. E é somente a ortodontia que resolve esses problemas, ou seja, vai chegar o paciente querendo reabilitar com implantes dentários, mas ele não está com a estrutura dentária organizada. Ele vai precisar, muito provavelmente, passar por um tratamento de ortodontia para organizar, colocar os dentes no seu devido lugar, para poder assim implantar os dentes que estão ausentes. Mas e aí? Eu vou sempre precisar de ortodontia prévia antes do implante dentário? Não. Existem casos que você perde o dente recentemente, ou então, por exemplo, eu tenho um dente que ele está comprometido. Ele já foi avaliado pelo periodontista, que é o especialista no periodonto, na parte da odontologia que sustenta os dentes, né, que é gengiva, osso. Já foi avaliado por um endodontista, um dente, por exemplo, que já foi feito um canal e tem que retratar, ou seja, ele já passou por uma equipe em que aquele dente foi condenado. Ele não tem um prognóstico bom de quando você for fazer o tratamento que ele necessita, e ele vai ter que ser extraído. Então, nós podemos, nesses casos, dependendo da avaliação, se ele não tiver lesão, se não tiver bactéria infeccionado, nós podemos realizar carga imediata. E o que seria carga imediata? Carga imediata é quando você chega no consultório, você instala um implante dentário e no mesmo procedimento, no mesmo dia, você já sai com uma prótese. Mas e aí? Eu vou sempre conseguir fazer a carga imediata? Porque seria maravilhoso, né? Os pacientes, na verdade, quando procuram a gente, eles querem colocar o implante e para eles querem sair com o dente. O objetivo deles é a prótese. Então, nem sempre nós podemos colocar carga imediata. Por quê? Porque às vezes o implante ele não tem um torque necessário para que a gente possa colocar essa prótese. Ou seja, ele não vai conseguir receber cargas mastigatórias e vai comprometer a osteointegração. Não vai acontecer essa osteointegração, porque o torque que foi preciso para poder inserir esse implante no osso não foi suficiente, ele foi menor. Então, nós não podemos colocar carga, porque aí eu posso comprometer a integração desse tecido com o implante. É muita dúvida das pessoas também chegar e perguntar para mim, mas doutora, eu vou fazer o implante, eu não posso ficar muito tempo sem trabalhar, quanto tempo que eu vou precisar me afastar das minhas atividades físicas, quais os cuidados pós-operatórios que eu preciso ter. Nós podemos, o implante, apesar de ser um procedimento cirúrgico, é um procedimento relativamente simples, né? Que você tomando cuidado de fazer os exames pré-operatórios e seguir as recomendações do seu cirurgião dentista, você não vai ter problema. Espero que vocês tenham compreendido sobre esse tema de implantes dentários. Agradeço ao programa Espaço Saúde por mais essa oportunidade e até a próxima. E aí, gostaram do programa de hoje? Pois na semana que vem estaremos de volta aqui na TV Guará com mais Espaço Saúde. Só lembrando que na quinta-feira, às 10h30 da noite, também tem uma reprise. E se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Programa Espaço Saúde. Até semana que vem. Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia.